bem, começa a partir de agora, em definitivo, o Ponto de Vista, o nosso programa aqui na TV Assembleia dedicado a discutir o cruzamento entre o direito e a política. Nada mais justo que a TV Assembleia promover esse espaço para discutir qual é a relação entre o direito, qual a relação entre o direito e a política, entre a política e o direito, pois são os deputados estaduais, os membros do Parlamento Estadual, os principais atores na elaboração, no desenvolvimento do nosso ordenamento jurídico sul-mato-grossense e brasileiro, no caso dos deputados federais. É na Assembleia Legislativa, aliás, onde nascem as leis que vão ser utilizadas pelos advogados, pelos promotores, defensores, vão ser aplicadas pelos juízes e vão ser obedecidas pelos jurisdicionados. E aqui no programa a gente já contou com a participação de representantes de todas essas classes, de advogados, de promotores, defensores, desembargadores, juízes, mas tem um órgão que integra o sistema de justiça brasileiro que ainda não foi contemplado e a gente vai estrear a participação dele hoje. A gente vai falar sobre o combate da exploração do trabalho infantil com a nossa entrevistada de hoje, que atualmente ocupa a chefia do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, doutora Cândice Arósio. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Então, doutora, começa apresentando para a gente o Ministério Público do Trabalho, né? Quais são as principais atribuições dele e as competências, né? Por que o Ministério Público do Trabalho e os procuradores do trabalho são os mais apropriados para falar sobre a exploração do trabalho infantil? O Ministério Público do Trabalho é um dos órgãos do Ministério Público brasileiro. Ele está alocado numa grande denominação, que é o Ministério Público da União, e divide junto com o MPF, o MP Federal, o MP-DFT, que é do Distrito Federal e Territórios, e o Ministério Público Militar, esse grande Ministério Público da União. Nós temos por atribuição constitucional a defesa dos interesses públicos e sociais na área trabalhista. Então, tudo que diz respeito a esse assunto, quem tem a missão constitucional de mover as ações, de buscar regularização, é o Ministério Público do Trabalho e através dos procuradores do trabalho, que são os agentes políticos aí que estão espalhados no território brasileiro, com essa missão constitucional. Quer dizer, as relações de trabalho elas são num macro campo, né, do sistema jurídico brasileiro. A gente acabou de passar por uma segunda reforma trabalhista, né, mas não se restringe a isso, às preocupações jurídicas sobre o trabalho, né? O trabalho ele pode ser vou até perguntar isso para você, ele pode ser ilegal, né, quando a gente está tratando do tema de hoje, né, da exploração do trabalho infantil. Então, eu queria saber quais são os principais instrumentos jurídicos, as principais leis, aonde que na Constituição a gente pode encontrar proteção para a criança e o seu não trabalho, além dos tratados internacionais, como que é esse arcabouço jurídico para proteger a criança da exploração? A nossa Constituição Federal, ela tem ali o limite, a idade é a partir do qual se pode ingressar no mercado de trabalho. Lá diz o seguinte, que é permitido o trabalho a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que pode acontecer a partir dos 14 anos de idade. Então, essas duas faixas etárias são as faixas etárias que norteiam o nosso entendimento sobre essa idade mínima de ingresso. E essa é uma denominação interessante, porque quando a gente fala trabalho, talvez as pessoas tendam a entender somente o trabalho formal, aquele em que há o registro na carteira desse vínculo empregatício, mas o trabalho nesse aspecto, ele tem um viés mais amplo, é um trabalho lato sensu, que a gente fala, uma conceituação maior, porque ela tem um viés protetivo. Então, essa faixa etária, essa faixa de idade que é posta no texto da Constituição Federal, ela é a grande norteadora para a gente entender se aquela atividade feita por um adolescente, por exemplo, é permitida ou não. E existe uma outra regra, que está posta também ali na Constituição, que diz respeito aos trabalhos ditos insalubres, perigosos e penosos, que pelo fato de serem mais gravosos, a saúde, a integridade física, a integridade moral, muitas vezes, é colocado apenas para pessoas a partir de 18 anos, que é a maioridade civil aqui no Brasil.
Então, dependendo do tipo de atividade que a gente acha aquela pessoa fazendo, mesmo que ela tenha 17 anos, por exemplo, ela pode ser considerada ilegal pelo fato de estar inserida dentre essas denominações de trabalho insalubre, ou perigoso, ou penoso, de acordo com o que diz a legislação ordinária do nosso país. Entendi. Quer dizer, a gente vê rotineiramente esse assunto ser discutido na mídia, né, nos debates públicos, e a gente tem uma conotação nesse segundo sentido que você acabou de apresentar para a gente, né? Trabalho infantil a gente sempre associa com uma coisa pesada, inapropriada para a criança, mas na verdade a proteção jurídica, ficou esclarecido aqui agora, ela vale para qualquer atividade que seja uma atividade remunerada ou não para a criança, né? Não precisa ser um trabalho, um subtrabalho, um subemprego, né? Exato. O que é importante a gente ter essa noção é que até os 14 anos de idade é absolutamente proibido o trabalho, em qualquer tipo de trabalho. Não existe trabalho mais benéfico ou menos benéfico até 14 anos de idade. Ele é absolutamente proibido e se for encontrado ele é ilegal, inconstitucional até mesmo, né, porque está colocado lá na Constituição essas faixas de idade. Então ele deve ser combatido. Então vamos imaginar uma situação prática bem comum. Uma criança que vende pão num semáforo. A gente vê isso nas ruas da nossa capital, algumas vezes. Esse trabalho é permitido ou não? É um trabalho ilegal. Ainda que seja feito uma vez por semana, ainda que não tenha um empregador, não, ele é absolutamente proibido por conta desse dispositivo constitucional. E mesmo o trabalho feito entre 14 e 16 anos, ele só é considerado permitido se ele estiver colocado como um contrato de aprendizagem, que é um contrato especial, é um contrato que tem por finalidade ensinar esse adolescente um ofício, que sempre vai ter, além da empresa contratante e ele que é aprendiz, um terceiro ator que é uma entidade de ensino que faz a parte teórica do contrato. Então, é um contrato bem específico que, via de regra, não é o que a gente encontra quando a gente encontra um adolescente entre 14 e 16 anos trabalhando. Vamos citar um exemplo prático também, que é bem comum. Um adolescente que trabalha numa oficina mecânica, consertando motos ou carros. É muito comum, é uma das atividades que a gente mais encontra, as fiscalizações quando fazem, sempre encontram nessa atividade, e é considerado ilegal. Mesmo que o menino tenha ali entre 14 e 16 anos, por exemplo, ou até mesmo até 18 anos, porque dependendo do que ele faz ali, está considerado insalubre. Então é o caso a caso que vai dizer para a gente efetivamente o que pode e o que não pode. A gente sempre reforça aqui no programa que o sistema jurídico brasileiro é complexo em todas as suas áreas, né? Cada mês a gente traz um tema para debater e é sempre muito difícil catalogar, né? Definir, classificar esse problema que a gente está discutindo na edição de hoje, por exemplo, é a exploração do trabalho infantil. Quer dizer, cada caso é um caso, mas você chegou no ponto que eu queria. A partir do momento que é identificado a existência do trabalho ilegal, da exploração do trabalho infantil, qual que é o primeiro passo que o Ministério Público do Trabalho toma para combater isso? Certo. Assim que nós recebemos a denúncia, seja através de outros órgãos do sistema de justiça ou alguém que denuncia isso ao MPT através dos nossos canais de denúncia, enfim, chegando essa informação a nós, é instaurada uma notícia de fato, que é o nosso pontapé inicial, digamos assim, e o procurador que é determinado ali para atuar no caso, primeiramente vai verificar a veracidade dessa denúncia, vai fazer uma diligência, seja pessoalmente, ou seja através da fiscalização do trabalho, que é o nosso órgão parceiro mais acionado nesses casos, em que você vai lá em loco, lá no local, para verificar se essa exploração está acontecendo e em que condições isso está acontecendo. Então... Essa é a notícia de fato que chama? Chama notícia de fato. Ela dá vazão para diligência. Exatamente. Então, eu queria saber, né, você já participou de algumas diligências, eu imagino, né? Teve alguma situação peculiar que você pode compartilhar com a gente? Sim, eu já participei de algumas. Uma que foi muito, muito assim, relevante para mim, que aconteceu logo que eu entrei no Ministério Público do Trabalho, ainda em 2011, na cidade de lá de Dourados. Um determinado local que vende lanches, hambúrguer, essas coisas, uma lanchonete, ela tinha feito
com o colega que havia me antecedido lá na Procuradoria, um termo de ajustamento de conduta. Ou seja, foi verificado que ele explorava a mão de obra de adolescentes, nesse caso, meninos entre 12 e 13 anos, para vender, inclusive à noite, que é um horário que não poderia, né? Não pode pela idade. Mais do que errado. Mais do que errado. Muito errado. Errado ao quadrado. Exatamente. E ele já havia assinado um termo de ajustamento de conduta em que ficou ali o seu compromisso para não explorar a mão de obra infantil. Muito bem. Logo que eu cheguei, eu recebi uma denúncia de que havia novamente um adolescente trabalhando naquele local. Então, eu agendei uma fiscalização, eu e mais 2 auditoras fiscais do trabalho, para num sábado à noite, que era o dia que havia mencionado lá na denúncia, e nós fomos até lá. E, de fato, o menino estava lá trabalhando, 12 anos de idade, por volta de 10 horas da noite, num sábado. Era um local em que se vendia lanche, né, como eu mencionei, mas se vendia bebida alcoólica, um local mais afastado do centro da cidade, então, um local inapropriado, né? Não era para ele estar ali de jeito nenhum. Não era para ele estar ali. Quando nós chegamos lá, que a gente ficou ali como se fôssemos clientes, né, verificamos, constatamos, e quando nós nos identificamos, ele gritou para o menino e o menino fugiu. Porque eles fazem isso, assim, porque na verdade, muitas vezes, o que eles entendem é que nós estamos fazendo algo errado ao tentar coibir esse ilícito. Ele talvez imaginou que ia ser preso Não ali, né? Não sei, Fato é que o menino saiu, foi embora, se evadiu do local, e nós ficamos ali conversando com o dono, que foi extremamente mal educado, ele achou que a gente estava cometendo um abuso, quando na verdade a gente estava ali cumprindo mais do que a lei, o termo de ajustamento de conduta que ele havia firmado. Muito bem, nós constatamos, acabamos não falando mais com esse menino posteriormente, mas ficou muito assim na minha memória pelo fato do menino ter ido embora, né, e o dono do estabelecimento ter se portado de uma forma de combate ainda. Ele não queria admitir que estava fazendo algo errado. E, enfim, depois a gente acabou movendo uma ação na justiça, ele acabou pagando, além da multa pelo descumprimento, uma indenização para esse adolescente que nós identificamos quem era, e esse menino depois foi encaminhado para umas vagas da aprendizagem profissional quando ele completou os 14 anos de idade. Nós tivemos a iniciativa de garantir que ele tivesse o ingresso na forma correta, que é através da aprendizagem, garantindo que ele permaneça na escola, por exemplo, que é o direito prioritário dele nessa faixa etária. Entendi, mas vamos voltar da onde eu tinha parado. A partir da diligência foi identificado, né, ou a gente já adiantou também que pode ser feito um termo de ajustamento de conduta, né, mas o que mais que o Ministério Público do Trabalho pode fazer e tem feito aqui em Mato Grosso do Sul quando identifica uma situação dessas? A gente tem que ter um olhar para 2 frentes. Primeiro, para o explorador, para saber quem é que está contratando essa pessoa fora da faixa etária permitida, para que a gente garanta que esse ilícito cesse e também não volte a acontecer no futuro. E essa forma que nós temos de fazer é através da propositura do termo de ajustamento de conduta, que é um dos instrumentos que eu mencionei, que é um importante instrumento que o Ministério Público brasileiro tem nas suas mãos, em que ele assina com a pessoa jurídica ou com a pessoa física que é identificada que tem o problema, em que ele se compromete a não fazer mais aquele ilícito, ou às vezes tomar uma conduta diferente daquilo que ele estava fazendo. Se não há um entendimento para essa pessoa de que cabe o TAC, o termo de ajustamento, nós temos, então, que mover uma ação civil pública, que é o nome da ação que nós movemos lá na Justiça do Trabalho, no nosso caso, para que o juiz, então, faça essa condenação após a instrução do processo e condene, aí sim, esse explorador. Há as obrigações de fazer e não fazer, mas também é o dano moral coletivo por ter aí violado um direito fundamental, que é, nesse caso, a exploração da mão de obra infantil. Esse é o olhar sob o ponto de vista daquele que explora. Mas o MPT também tem um olhar muito importante, que é da vítima. Porque o trabalho infantil a gente não consegue combater ele de forma eficaz simplesmente tendo ação repressiva, que é essa descrição que eu fiz anteriormente das ações. Buscar punição para quem está cometendo esse crime. Sob o ponto de vista da vítima, provavelmente a gente não vai conseguir combater se a gente não tiver um olhar. Talvez aquela empresa não volte mais a explorar. Muito provavelmente não vai fazer isso. Mas aquela criança ou adolescente, como ele está ali envolto a uma situação econômico-social
precária muitas vezes ele vai sair da lanchonete e vai para o Lava Jato na semana seguinte. Ou ele vai sair do Lava Jato e vai vender alguma coisa na rua. Porque ele está inserido num contexto socioeconômico e pelo fato de não ter oportunidades efetivas, muitas vezes uma desestrutura familiar, um local em que ele não tem essa consciência de que o trabalho lhe faz mal e não lhe faz bem, que o trabalho vai retirar ele da escola, que é um local onde ele precisa fazer o estudo completo, mínimo, né? Para que ele possa ter uma qualificação mínima, para quando ele tiver a idade aí sim ter acesso a vagas de trabalho com melhor remuneração. Então a gente precisa ter um olhar sobre a vítima e é aí que a gente tem que se valer de toda a rede de proteção da criança e do adolescente para poder ter um resultado mais eficaz. Então a garantia da inserção dessa pessoa nas políticas públicas, nos programas que existem na cidade, para que ele possa ser inserido como serviço de fortalecimento de vínculo, que é oferecido pelo município através da assistência social, a inserção dele em programas de profissionalizantes, como uma qualificação ou como aprendizagem profissional, que foi o que eu mencionei anteriormente, já que há empresas que têm cotas a cumprir de aprendizes, a garantia de que ele está indo à escola, muitos adolescentes já se evadiram da escola, então a gente tem que voltar eles para essa escola. Então a gente faz uma atuação em sede de rede de proteção, para que essa vítima seja efetivamente retirada do trabalho infantil. Quer dizer, é um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, né? O direito, a gente também sempre reforça aqui, você que acompanha o nosso programa já está com isso grudado na mente, o direito não é uma ilha isolada, né? Não é um campo de conhecimento que existe por si só, né? Ele se vale de outras ciências, de outros conhecimentos, né? Para poder se aprimorar e melhorar a vida de todo mundo, principalmente das crianças que são exploradas pelo trabalho, como a gente está discutindo hoje. Vou perguntar sobre essa rede de proteção mais a fundo no próximo bloco do Ponto de Vista. A gente está falando com a chefe dos procuradores do trabalho, a doutora Cândice Arósio. Não perca, a gente volta daqui a pouco. Diante de tantos desafios, você não desistiu. Meio a tantas incertezas, você seguiu lutando. Mesmo com todas as mudanças que foram surgindo, você não parou e a gente também não. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul segue trabalhando por você. Além do repasse de recursos para a saúde dos municípios, aprovamos medidas para ajudar empresas e cidadãos a enfrentarem este momento. Seguindo as recomendações dos órgãos competentes, eventos e o atendimento presencial estão suspensos temporariamente. E as sessões, realizadas por videoconferência, são transmitidas ao vivo. O trabalho continua, porque a luta por dias melhores não pode parar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Esse é o Ponto de Vista e a gente acaba de voltar para o nosso segundo bloco. Hoje a gente está discutindo o combate à exploração do trabalho infantil com a doutora Cândice Arósio, que ocupa a chefia do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul. No bloco anterior, antes da gente se despedir, a gente estava falando sobre a rede de proteção, que é o segundo lado da atuação do Ministério Público do Trabalho aqui em Mato Grosso do Sul, um olhar voltado para a vítima. Então, doutora, como que funciona essa rede, né? A gente estava falando que o direito ele sempre está acompanhado de outros campos do conhecimento para buscar a evolução da sociedade, né? Durante esses últimos meses aí, né? Durante 2020 inteiro praticamente, a gente se viu todo mundo afetado pelo isolamento social, pela questão sanitária, da pandemia do Covid-19. Essa rede ajudou muito a proteção dessas crianças que foram encontradas pelo Ministério Público do Trabalho? A rede de proteção ela é formada por uma série de órgãos que têm por finalidade cuidar e atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E essas vulnerabilidades elas são de todas as frentes. Então, fazem parte dessa rede o Poder Judiciário, através do Juiz da Infância, o Promotor da Infância, os órgãos da assistência social, como o CRAS e o CREAS, que são centros de referência que os municípios têm, são as estruturas de atendimento à população, o Conselho Tutelar, que é um importantíssimo membro dessa rede de proteção, a Defensoria Pública, as ONGs que fazem um atendimento, enfim. São todos esses órgãos que juntos
dentro da sua atribuição particular, conseguem fazer um atendimento melhor dessas crianças, desses adolescentes, de acordo com aquilo que elas necessitam. E existe uma comunicação efetiva entre os órgãos e o Ministério Público do Trabalho? Essa sempre é uma meta, assim, isso já melhorou bastante, justamente quando a gente teve essa percepção de que era necessário ingressar nessa rede e atuar para que essa rede atuasse de forma articulada, ou seja, o Conselho Tutelar quando identifica, oficia o MPT quando tem a percepção de que aquela é uma demanda da Defensoria Pública, fala com a Defensoria Pública, encaminha para o CRAS para poder ser inserido no serviço de fortalecimento. Então esse diálogo e para tratar os casos que aparecem é muito importante para que haja uma efetividade. Sou pena de a gente não conseguir efetivamente combater. E é importante dizer que no que diz respeito ao trabalho infantil, a gente tem uma clara constatação de que ele é a porta de entrada para outras vulnerabilidades sociais. Muitas vezes é através do trabalho infantil que o adolescente ele vai ter contato com as drogas. A gente ouve muito assim, melhor ele estar trabalhando do que nas drogas. Mas ao trabalho... Como que é essa confusão entre esses dois mundos aí? Existe uma situação que é a aceitação cultural ainda pelo trabalho. Como foi um problema vivenciado de uma forma muito forte pela geração anterior à nossa, ou seja, nossos pais provavelmente eles foram trabalhadores infantis, porque o contexto social e econômico do país era nesse sentido, né? Não existiam as leis que existem hoje, o reconhecimento de direitos, o país vivia uma situação de ditadura militar. Era uma outra realidade que acabava impondo isso a essa faixa etária. Com todo o desenvolvimento desse arcabouço legal que você mencionou anteriormente, se fez esse reconhecimento de direitos. Então, a partir disso, a gente tem que desconstruir esses mitos, que é melhor trabalhar do que roubar, melhor trabalhar do que virar bandido, melhor trabalhar do que não ter responsabilidades, essas frases que a gente escuta daqueles que acham, que defendem, digamos assim, aquelas situações. Mas o que a gente precisa olhar e ter a clareza de identificar é que o trabalho infantil ele é a porta de entrada, porque sempre vai ser um subemprego. O menino nunca, ou a menina nunca vai estar lá no ar-condicionado com uma pessoa que está ali cuidando efetivamente. Ele vai estar num subemprego em que o adulto provavelmente não vai mais querer trabalhar, ele vai estar na rua, ao Deus dará aí para poder ter acesso a essas pessoas erradas, que a gente tem tanto medo que ele tenha acesso. Ele vai trabalhar em locais perigosos. Não existe EPI, equipamento de proteção individual pequenininho, luvinha, botinha, óculinhos para menina. Você vai sempre encontrar a criança trabalhando nas piores condições. Então, ela vai estar mais suscetível ao acidente de trabalho. Mutilações são extremamente comuns em determinadas atividades, olarias, marcenarias, que são atividades que muitas vezes são informais e que tem essas crianças e esses adolescentes trabalhando. Então, a gente precisa entender que o trabalho que tem o condão, que tem o objetivo de afastar da criminalidade, por exemplo, é o trabalho protegido, que é o aprendiz, que é a partir de 16 anos essa pessoa ser inserida num local adequado para a idade dela, com os seus direitos reconhecidos. É aquele trabalho que vai garantir que ela termine a escola, que é onde ela tem que ficar nessa faixa etária prioritariamente, para que ela não seja o trabalhador escravo do futuro. Então, é esse olhar que a sociedade tem que ter quando enxerga essa vulnerabilidade. Um problema gravíssimo, que é o trabalho doméstico, que é acometido, geralmente as vítimas são meninas, 95% são meninas e negras. Nesse local ocorre muito abuso sexual, por exemplo. E as pessoas muitas vezes não enxergam que esse abuso sexual feito por esse patrão, por esse padrinho, ou por essa pessoa que está naquela casa que não é da menina, ele se deu pelo trabalho, ilegal. Então a gente precisa tirar esse véu que ainda tampa os nossos olhos de que o trabalho ele é bom. O trabalho bom é aquele que é protegido. E o trabalho protegido está ali pautado na Constituição e o MPT tem justamente essa missão, que é de garantir a erradicação dessas condições ilegais e quando for para entrar no mercado de trabalho da forma correta. Perfeitamente. A gente acabou de ouvir a resposta de uma forma muito clara da nossa entrevistada de hoje, doutora Cândice Arósio, sobre essa confusão que pode acontecer, né, na trajetória de vida de uma criança que se vê obrigada ou se vê impelida a trabalhar e acaba tomando
caminhos não desejáveis, né? Uma forma muito amena de dizer, né? Mas, voltando à questão do coronavírus, a pandemia também afetou a frequência escolar dessas crianças, né? Além das crianças que se veem numa situação de trabalho ilegal, afastadas da escola, isso teve um reflexo talvez mais prejudicial ainda com a questão da pandemia, né, e da quarentena e do isolamento social, que as aulas presenciais foram suspensas. Na visão do Ministério Público do Trabalho, muitas das crianças que estavam frequentando a escola passaram a trabalhar por conta de se encontrar num período ocioso, e também qual que é o papel que a educação pode exercer no combate ao trabalho infantil, doutora? A pandemia é um desafio para todos e certamente haverá, a gente já, na verdade, já percebe os impactos disso nesse problema do trabalho infantil. Você mencionou perfeitamente essa questão da frequência da escola, porque a gente sabe que a escola, o tempo que essa criança, esse adolescente está dentro da escola, é um momento em que ele está protegido, potencialmente protegido, porque ele está passando ali 4, 5 horas do dia dele e não está no trabalho legal e não está, muitas vezes, sozinho em casa. A gente sabe que a realidade das famílias, principalmente as famílias de baixa renda, elas acabam muitas vezes deixando os pais deixam os seus filhos em casa para poder ir para o trabalho, e muitas vezes nessa situação deles estarem sozinhos, em que acontecem algumas situações de trabalho, consentido ou não, é nessa situação. E a pandemia levou todo mundo para dentro de casa. Muitas vezes uma casa que não tem condições de abarcar todas as pessoas ali dentro, e muitas vezes uma família que foi impactada diretamente pelo desemprego dos pais ou dos adultos que têm ali a responsabilidade de manter. Então nós temos uma preocupação imensa nesse momento, porque a gente vê que houve um impacto. Claro que o nosso estado, frente a outros estados da federação, sofreu menos, porque nós tivemos medidas restritivas menos intensas, mas fato é que pessoas perderam o emprego, pessoas deixaram de frequentar, as crianças deixaram de frequentar a escola, e essas são todas situações que potencializam sim a ocorrência do trabalho infantil. Os órgãos de proteção que eu mencionei, principalmente os órgãos de assistência social dos municípios, eles estão vigilantes. Eu percebo que existe uma movimentação nesse sentido, e nós do Ministério Público do Trabalho buscamos, inclusive, cobrar que os aparatos do governo municipal, estadual e federal também funcionem nesse momento, para que possam atender essas famílias. E a gente espera que haja aí uma minoração. Da nossa parte, é sempre essa visão protetiva das vítimas, e esses exploradores vão responder pelos ilícitos eventualmente cometidos. Mas a gente tem um olhar muito humano para entender que, mais do que a repressão, que é importante, a gente precisa ter esse olhar para poder amparar e oportunizar situações que possam efetivamente retirar ou mitigar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade. Pois é, e para que cada vez mais pessoas tomem conhecimento da atuação do Ministério Público do Trabalho, que a gente está prestigiando hoje no Ponto de Vista, é primordial que as pessoas saibam os canais de comunicação do órgão. Por isso eu vou perguntar agora para a doutora Cândice como que alguém que quer fazer uma denúncia pode entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho para fazer essa denúncia, ou também buscar se informar mais sobre a condição ilegal do trabalho das crianças. Nós temos alguns canais de comunicação importantes que a população pode se utilizar, o que for mais fácil. O telefone 33583000. Repete pra gente, enquanto passa aqui no vídeo, você anota aí. 33583000, esse é o telefone da sede da Procuradoria de Campo Grande. Temos também o nosso site, que tem um banner para recebimento de denúncias, que é o local onde as pessoas, a gente percebe que é onde mais chegam essas denúncias, prt24.mpt.mp.br. prt24.mpt.mp.br, lá você vai encontrar a Procuradoria do Trabalho em Mato Grosso do Sul. E esse banner, ele é muito utilizado? É um cartãozinho vermelho que fica no site, escrito denuncia aqui, só clicar ali em cima. A denúncia pode vir, inclusive, de forma anônima.
A pessoa redige lá as informações necessárias e isso, de acordo com o local em que o dano está acontecendo, vai para a Procuradoria de Campo Grande, para a Procuradoria de Dourados ou para a Procuradoria de Três Lagoas, que são as 3 unidades que temos aqui no estado. E além disso, nós temos um aplicativo de celular que chama MPT Pardal. Pardal. Esse aplicativo é eu acho que é a forma mais fácil realmente, porque baixando ele você vai poder tirar foto, fazer vídeo, inclusive já juntar nessa denúncia, fazer a denúncia por ele e isso é remetido diretamente para a gente, para que isso possa iniciar a notícia de fato, que é o que eu mencionei no primeiro bloco, como para que a gente possa atuar nesses ilícitos que são reportados a nós. Pois é, se você tem conhecimento de alguma situação de trabalho ilegal, baixa o MPT Pardal. Essa campanha começou há quanto tempo? Esse aplicativo já tem uns 3 anos, ele tem sido aprimorado, melhorado e a gente percebe aí que está sendo bem difundido. Tem sido bem útil para quem deseja reportar a notícia. Quer dizer, são 3 anos de aplicativo, vai ser muito fácil de encontrar aí na sua loja de aplicativos. O programa de hoje, nesse mês de dezembro, a gente discutiu a exploração do trabalho infantil e o seu combate pelo Ministério Público do Trabalho com a nossa entrevistada, a Procuradora do Trabalho daqui de Mato Grosso do Sul, doutora Cândice Arósio, a quem eu agradeço novamente a participação, doutora. A gente vai ficando aqui, a gente vai se ver só em 2021 e deixo aqui os meus votos e o da TV Assembleia como um todo para que seja um ano muito mais leve para todo mundo. Continue acompanhando a nossa produção de conteúdo nas mídias sociais. Lá você vai poder assistir esse programa de novo, mandar para algum colega, deixar o seu comentário no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, na rede social da sua preferência. A gente se vê em 2021. Até lá!